Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 371, capítulo 10, Gênese espiritual, princípio espiritual. Para dar sequência aos vídeos anteriores, produzidos tanto por mim, quanto por Cássio, quanto por... Porque, na verdade, Vó Leontina não deu sequência ao vídeo. Eu tenho que assistir todos os vídeos depois que eles terminam, para mim poder postar. Mas Vó Leontina deixou uma mensagem muito esclarecedora. Acredito que se nós conseguíssemos praticar 5% do que ela disse, nos transformaríamos em santo mitológico. Me desculpe. Mas então, voltando à questão a que Cássio muito bem esclareceu, esse menino na pátria espiritual é interessante, e com todo respeito que merece todo mundo, mas no corpo físico ninguém dava nada por esse menino. Com todo respeito, eu estou dizendo isso. Porque é natural, gente. Às vezes eu mesmo não dou nada por você que está me ouvindo. Às vezes eu podia te tratar com mais carinho, com mais respeito, com mais amor, né? Eu podia te mandar uma mensagem assim, mais educada, mas às vezes eu te mando uma mensagem assim, em meio aos meus transtornos assim, né? Porque eu passo por tantas pressões. Graças a Deus que Deus coloca na minha vida pessoas que conseguem me compreender. Porque às vezes eu digo certas coisas em certas mensagens para as pessoas, que se as pessoas não me conhecessem e não tivesse Deus no coração, se tornariam elas inimigas minhas para sempre. Mas graças a Deus, eu tenho pessoas boníssimas do meu lado, né? Mas é natural, a gente no corpo físico a gente não percebe, não é? A gente tem, eu por exemplo, tenho 4 filhos. Eu tenho Joana, eu tenho Jaciara, eu tenho Carlos, eu tenho a Laura, né? Que é minha filha, né? A filha consanguínea. Amo ela, amo todos os meus filhos por igual, né? Nenhum é melhor que o outro. Amo todos eles. Tenho um casal de neto maravilhoso, né? Tem a minha mãe, tem meus irmãos todos. Mas meu pai já faleceu 7 anos atrás, graças a Deus. Daqui a alguns anos também vai a minha mãe também. Se Deus quiser, minha mãe também vai desencarnar, né? Eu também vou desencarnar. Luiz, mas como que você fala graças a Deus? Isso faz parte da evolução, gente. Eu não posso ser egoísta de querer que a minha mãe viva 150 anos. Eu viver 100 anos? Não, eu logo tô picando na botina logo daqui. Então é natural, a gente vive assim tão desligado, né? Preocupado com coisas materiais, que a gente não se preocupa com essas coisas. Mas quando a gente vê o parente ali da gente, o ente querido dentro do caixão, ai, aí desaba tudo, né? Mas vamos parar de falar e vamos dar sequência àquilo que Cássio parou
né, no vídeo, porque vó não falou nada disso aqui. Ela não vem com desculpa, não. Ela tá aqui do meu lado aqui. E ela realmente ela confirma que ela não tratou nada a respeito do que o nosso irmão Cássio tratou. Então, princípio espiritual, gênese espiritual, você já sabe que o capítulo anterior, gênese orgânica, agora gênese espiritual. Gênese orgânica está relacionado ao organismo físico das plantas, dos animais, dos homens, né? O orgânico. Então foi preparado tudo aqui na Terra organicamente e inorganicamente, para depois o princípio espiritual vir e se juntar, eu vou usar esses termos, para depois ele vir e se juntar a essa matéria que, através dos elementos, tudo foi formado de uma forma assim, elaborada, né, específica a cada ser programado pelos arquitetos siderais e também os ministros de Deus. Então, olha só para você ver. Tem-se de concluir que o móvel que o move, não é o move não, né? Tem-se de concluir que o move, né? Mover, por exemplo, eu estou movendo essa caneta. O move, eu estou movendo. Tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Aí é o caso, como eu tive que assistir o vídeo de Cássio anterior, por isso que eu vou dar sequência agora. É o caso da lei de causa e efeito, né? Todo efeito inteligente é oriundo de uma causa inteligente. Então, a natureza de Deus quer algo mais perfeito que a natureza de Deus. Mas por que a natureza de Deus é perfeita? Porque ela é oriunda de um ser, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Agora nós temos que entender uma outra coisa também. Vamos falar a respeito disso, porque isso tudo faz parte do tema. Pode demorar, mas não tem problema. Eu fiquei sabendo que eu não vou desencarnar no ano de 2023. Vai ser no princípio do ano de 2024. Então vai dar tempo da gente, né, esmiuçar a Gênesis até lá. Então, veja bem. Uma construção. Você bate os olhos num arranha-céu, num edifício, num prédio, numa casa, num carro, né? Numa roupa. Gente, às vezes a gente não percebe, devido ao nosso frenesi, a gente não percebe quantos milhões de seres trabalhou e trabalha e estão nesse instante trabalhando nos laboratórios, nos hospitais. Me desculpa. É os pulmões que estão assim, daquele jeitinho, mas tá bom. Então, nesse exato momento, quantos milhões de médicos não estão trabalhando? Quantos milhões de ONGs, né? Quantos milhões de enfermeiros
enfermeiras, masculino, feminino? Quantos milhões de pessoas nas unidades intensivas de terapia, UTI, estão lutando pela vida, entubados? Mas quantos milhões de enfermeiros ali estão mantendo eles também medicados, porque os médicos prescrevem os medicamentos? Quantos milhões de pessoas nos hospitais psiquiátricos se encontram nesses instantes? Nas penitenciárias, né? Nas colônias espirituais, nas regiões umbralinas, nas fábricas, nas indústrias de automóveis, de aviões, de sapato, de roupa, de perfume. Tudo conspira a nosso favor. Então, quantos milhões de seres não estão usando a inteligência? Porque você sabe que a inteligência é um atributo, conquista do espírito. Porque Deus nunca nos deu nada em matéria de atributo. Deus nos deu condições para que pudéssemos lograr êxito sobre aquele atributo. Então, a inteligência é o resultado de muito esforço, de muito trabalho, de muita batalha nossa. Nós levamos milhões e bilhões, por que não de anos, para conquistarmos a inteligência. Nós levamos milhões e milhões de anos para o nosso corpo físico de Homo sapiens chegar à posição de ereto. Tanto é, pesquise, por favor. Os paleontólogos, agora em 2023, desse exato momento agora, um mês atrás, mais ou menos, eles anunciaram uma espécie, olha só para você ver, os paleontólogos, eles descobriram em uma caverna, me fale agora um momento o nome dessa caverna aqui no mundo, mas é num país, parece que se não for asiático, é europeu. Eles descobriram em sedimentações de uma caverna ossos. Aí agora que você vai ficar intrigado, porque eles estão intrigados com isso. Eles descobriram ossos do Homo sapiens de 86 mil anos. Isso quer dizer que há 86 mil anos atrás, o Homo sapiens, que somos nós, mas que naquela época era o Homo sapiens mais primitivo, porque ele praticamente estava deixando o Homo erectus, o Neandertal, ele estava deixando o Homo habilis, ele estava deixando os hominídeos. Os paleontólogos descobriram. Não sou eu que estou dizendo. São os paleontólogos. Você está entendendo? Pesquise. Descoberta dos paleontólogos, Homo sapiens de
vestígios que comprova a existência do Homo sapiens há 86 mil anos atrás. Eu não falo as coisas aqui por conta própria. Eu digo algo aqui que você pode pesquisar porque você encontra. Isso aqui é para instruir. Isso aqui não é para desevangelizar a pessoa, é para evangelizar. Esse é o propósito do professor. Prioriza-se a qualidade, não a quantidade. Por isso que poderíamos falar até muito mais coisa, mas não me é permitido. É tudo no momento certo, no tempo de Deus. Só que tem um porém. O Homo sapiens, ele não é datado de 86 mil anos atrás. Porque até então, os paleontólogos... Luiz, mas tem a ver com o que você está dizendo? Tem, gente. É a gênese espiritual. É o mesmo assunto. Só que é o esmiuçamento. Porque eu gosto de, degustar. Então, porque até então os paleontólogos, eles possuíam um documento de comprovação ou comprobatório, não sei, é mais ou menos assim, né? De 47 mil anos aqui na Terra, o Homo sapiens. Agora, essa caverna, eles descobriram vestígios ósseos, fósseis dos Homo sapiens de 86 mil anos atrás. Quer dizer, mais de 40 mil anos antes do que eles imaginavam. Só que não vai até 86 mil anos. Vai lá para casa de 190 mil anos, de acordo com a providência divina. 190 mil anos. Só que isso é o Homo sapiens. Agora, antes do Homo sapiens, nós tivemos o Homo erectus, o Neandertal, os hominídeos, nós tivemos os Homo habilis. Então, sei que esse período é muito longo. Só que o que nós achamos longo demais, isso para Deus não é nada. Isso na evolução não passa de 86 milésimos de segundo. Por exemplo assim, 1 segundo e 90 milésimos de segundo. Você entendeu? Isso não significa nada. Por exemplo, Terra, 4,5 bilhões de anos atrás foi construída. Tá, vamos usar esse termo. Isso para Deus não é nada. Eu tenho que usar esse termo assim, simbólico, para você ter uma noção com relação a infinito. Para Deus, a Terra nem existe ainda. A Terra é apenas uma miragem. Hermínio Correia de Miranda, ele costumava dizer que tudo não passa-se, tudo que nós conhecemos, não passa-se de uma projeção do
pensamento de Deus. Tudo que nós conhecemos, tudo que somos, não passa-se de uma projeção do pensamento de Deus. Então, é lógico que para mover esses corpos inertes, para mover esses corpos orgânicos, né? Principalmente no Homo sapiens, existe um princípio inteligente. E como se chama esse princípio inteligente? O espírito. Uma vez esse espírito fora desse corpo, esse corpo se torna inerte, enrijecido e entra em decomposição. E não só na decomposição, como na desagregação das moléculas de hidrogênio, de oxigênio, de azoto e por aí em diante vai. Elementos todos esses que já explicamos, que constituem o globo físico, a atmosfera, a estratosfera e a ionosfera. Como já dissemos, que o teu corpo físico é em matéria de orgânico. Esses organismos orgânicos no teu corpo físico pode ter constituído milhões de outros corpos e que, devido à desintegração, devido à desencarnação, hoje se encontram esses organismos constituindo o teu organismo orgânico. E depois que você desencarnar, esses elementos eles vão constituir outros organismos físicos orgânicos para que outros espíritos possam vir e habitar graças, ou melhor, em prol de sua evolução espiritual. E que, de acordo com os cientistas, nós nunca que morremos com o corpo que nós nascemos. Principalmente uma pessoa de 80, 90 anos, o corpo físico dessa pessoa já se modificou de 6, 7, 8 vezes a composição molecular. Porque por dia morre 2 bilhões de células, mas por dia nasce 2 bilhões de células orgânicas. E todas essas células, elas se encontram em junção com o princípio vital, com a energia vital, com o fluido vital, que sustenta a vida do espírito na matéria física, através do perispírito. E o corpo físico, como já usamos aquele termo, a energia vital, ela não deixa de ser um óleo lubrificante entre o perispírito e o corpo físico. Mas é de extrema importância entender que o fluido vital, ele é independente de todos os outros fluidos. Ele é independente de todos os outros fluidos e ele faz parte do colorário divino.
Ele faz parte do colorário divino. E que graças ao fluido vital é que a vida no globo físico e em outros mundos e em outras dimensões, em outros universos existe. Porque é o fluido vital que condiciona a vida, a tudo que conhecemos como orgânico e como também inorgânico. Porque onde os cientistas se detêm em matéria de inorgânico, a justiça os desígnios do Criador além se encontra, porque o Espiritismo não se detém onde outras ciências se detêm. Então não venha me dizer que no inorgânico não existe vida, porque existe vida num estado rudimentar ou às vezes até muito mais elevado que nas condições que nós nos encontramos, só que nós não conseguimos entender devido à nossa pouca evolução. Quando nós evoluirmos, nós vamos entender tudo isso. Vamos para o próximo vídeo.